caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus, verdade? Então, gente, vamos, hoje é segunda-feira, vamos para nossa aulinha online. Lembrando que o nosso cabeçalho, a rotina, está no portal, então vocês vão copiar certinho, bonitinho aí, tá? Aí a gente já entra agora com os conteúdos que nós vamos fazer as páginas, só para eu pegar aqui o cronograma dela, para explicar certinho para vocês. Nós vamos fazer as páginas, apostila de história, as páginas 200, 201, 202, 203 e 204, e net saber, tá? A 25 e a 26, certo, turminha? Então vamos lá, que a Pro vai dar uma pincelada também na nossa aulinha. Bom, nós vamos começar falando sobre humano sedentário. O que vem a ser humano sedentário? Gente, há aproximadamente uns 10 mil anos, né? Em sua caminhada pelas regiões do planeta, os primeiros humanos passaram a observar os fenômenos de germinação de algumas sementes. Eles viram o crescimento. Isso aconteceu há milhares de anos. Só porque que eles viviam como nômades. Cada momento, lembra que a Pro falou que são nômades? Eles estavam no lugar, eles estavam aqui, aí não tinha mais de onde eles retiraram os alimentos, eles pegavam e iam para outros lugares, por isso que eram chamados de nômades. Diante dessas diversas tentativas, né, que eles de reproduzir o que era próprio da natureza, finalmente eles tiveram um resultado, né? Eles perceberam que as plantas, gente, precisavam de água e luz do sol para sobreviver, e que em algumas terras que eram mais férteis, elas se desenvolviam mais que em outras. Por quê? Lembra-se que tem aquela parábola, né? Que a semente, quando ela cai num terreno pedregoso, ela sai sim, germina, mas com o tempo ela é sufocada pelas pedras. Se ela cai na areia, também não nasce, mas se ela cai num terreno fértil, com a luz do sol e água, ela reproduz facilmente, né? Então, dessa forma, eles começaram a cultivar o seu próprio alimento. Fato, gente, que aconteceu em diferentes momentos de cada região. Não precisavam mais procurar alimentos quando o mesmo acabava. Aí, a partir daí, não havia mais necessidade deles se locomoverem de um lugar para o outro, né? Porque eles já estavam num lugar onde sabiam que ali a terra era fértil, né? E aí que a gente pode dizer que a prática ficou conhecida como a agricultura fez com que os primeiros humanos fixassem, ou seja, se fixassem em um lugar por mais tempo, porque ali eles sabiam que a terra era fértil e ia produzir mais alimentos. Aí o ser humano passou a ser sedentário, ou seja, ele tinha um lugar permanente para viver e cultivar o seu próprio alimento. Logo depois, alguns animais começaram a se aproximar desse lugar em busca de alimentos, né? Porque os seres humanos cultivavam e ali tinha alimentos. Com isso, possibilitou a domesticação e a reprodução desses animais, que serviram também de fonte de alimento para esses grupos. A agricultura ao longo do tempo na antiguidade. Após os primeiros humanos aprenderem a cultivar o próprio alimento, diversas técnicas foram aprimoradas para aumentar a produtividade daquele solo, né? No Egito, lá no Nordeste da África e na Mesopotâmia, que são os atuais Iraque, a pessoa não sabe falar direito, e Síria, os grupos humanos que habitavam a proximidade dos rios aprenderam a abrir caminhos nos solos, ou seja, porque ali tinha rios e eles fizeram com que retirassem água desses rios, né, para irrigar as suas plantações, né? Esses canais, eles eram um tipo de canais, né, tirando água desse rio, né? Então se estendiam às margens e fazia com que essa terra em volta dos rios ficasse úmida e fértil.
Além disso, né, eles aperfeiçoaram os instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos. Depois de centenas de anos, passaram a usar o bronze em suas ferramentas, o arado, semeador e carroças feitas com o uso da roda. Por causa dessa prática agrícola, a quantidade de pessoas nos agrupamentos passou a aumentar. Por quê? Havia alimentos, não precisavam enfrentar os perigos de longas viagens e passaram a se proteger do território em que eles moravam. Ali eles produziam trigo, cevada, linho, gergelim, árvores frutíferas, raízes e legumes. Isso fez com que a qualidade de vida aumentasse muito, né, gente? Com essas mudanças provocadas pelos primeiros humanos, na antiguidade, a natureza passou a ser transformada o quê? A seu favor. Em algumas regiões, gente, era mais difícil o plantio em grandes quantidades, como no Egito e na Mesopotâmia, pois alguns solos não eram tão férteis assim. Por isso que produzia pouco ou entravam em conflito com os povos vizinhos para ocuparem suas terras. Então ali já tinha um conflito de terras, em busca de terras. Outros povos continuavam migrando em busca de terras férteis, né? Ou pastagem para os seus rebanhos. Nessas viagens, eles faziam a troca de produtos, né? E conheciam novas culturas. Povos como os fenícios, né? Que viviam nos atuais Líbano e Síria, desmatavam florestas de cedro para construírem embarcações que os levariam a comercializar seus produtos com outros povos. Em regiões regiões europeias, o mesmo era feito com algumas florestas. Porém, a madeira não era usada somente para fazer embarcações, mas para a construção de casas e paliçadas, ou seja, cercas de madeiras que protegiam as tribos, que ficavam em volta, cercavam, né, aquelas tribos, ficavam em volta. As civilizações gregas e romanas praticavam a agricultura, mas por causa desse território menor, no caso grego, né, muito montanhoso, com muitas montanhas, passaram a conquistar novas regiões que pudessem cultivar, dominavam a população, escravizavam, né, e usavam suas terras. Isso foi chamado de colonização. Os romanos então construíram aquedutos. Mas o que é isso? Esses aquedutos foram construídos para trazer água lá dos lugares mais distantes para a cidade e para a agricultura. Quando eles dominavam certos lugares, como o norte da África, iniciavam a prática agrícola com o trabalho escravo. A escravidão era muito comum na antiguidade, porém não tinha nada a ver com a cor de pele, viu, gente? Pois os escravos, em sua maioria, eram capturados durante guerras, conquistados ou comprados de outros povos. A gente aqui não está falando dos negros, não, tá? Na Idade Média, lá por volta do ano de 1000, a agricultura já havia passado por diversas mudanças, tá? Então, essas civilizações eram grupos imensos. As cidades já existiam, porém, eram poucos ocupadas. A agricultura predominava lá na Europa. O conhecimento do ferro proporcionou ferramentas mais eficazes para o trabalho. O arado, atrelado aos bois, também estava sendo utilizado para revolver o solo, né? Liberar seus nutrientes e assim deixá-lo mais propício à semeadura. Os lugares em que eram realizadas as plantações eram chamados de feudos, ou seja, grandes extensões de terra que pertenciam a um nobre. Aqui falava-se nobre, hoje a gente fala fazendeiro, né? Os camponeses que trabalhavam no solo recebiam parte dele para cultivar e aplicavam a técnica da rotação de cultura. Essa técnica agrícola, essa rotação, consistia em cultivar duas partes do solo e deixar uma parte descansando. Assim, essa terra que ficava em repouso, em descanso, recuperava seus nutrientes, tá? Nela ficavam animais que pisoteavam e adubavam o solo com seus dejetos. Após 2 anos de cultivo, a terra em repouso era utilizada e uma das que foram usadas para o cultivo teria seu momento de descanso, ou seja, então ficava 2 anos, plantava durante 2 anos e aquela outra ficava em descanso.
Depois essa que eles plantavam ficava em descanso e eles iam plantar na outra terra. Aqui tem um exemplo, né? Então, como a população foi aumentando, era necessário abrir, né, mais espaço para o plantio. Por isso começaram o desflorestamento, ou seja, e a drenagem de pântanos. Essa prática permite aumentar a produtividade, como consequência de mais alimentos, crescia a população. Aqui nós temos um sistema de rotação de cultura, ó. Campo 1, primeiro ano, plantação de cevada, segundo ano, campo, ó, plantou a plantação de cevada, aí ficou em repouso, sem plantar nada, no terceiro ano, plantação de trigo. No segundo campo, fizeram a plantação de trigo, no segundo ano, plantação de cevada e no terceiro ano colocou em repouso. O terceiro campo ficou em repouso, depois plantação de trigo e plantação de cevada. Hoje, gente, a gente não se fala que tenha como fala, a gente faz a rotação de cultura, a gente não deixa em repouso. Planta eles fazem a plantação de algum produto que já deixa o nutriente na terra. Ou eles aplicam algum, ai meu Deus, fugiu a palavra agora, que eles fazem análise de solo para ver quais nutrientes estão faltando nesta terra, né? E de acordo com a análise do solo, é aplicado os novos produtos para ter mais nutrientes nesse solo, tá? Porque a gente sabe que o mundo gira, então o mundo está precisando de alimentos. E aqui no exercício, aqui você vai desenhar, aquele quadro, como seria o sistema de rotação de cultura. Aqui na nossa região predomina muito a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, a gente sabe que ela retira muitos nutrientes da terra. Tanto é que eles falam que não queimam a cana mais, a cana não é mais queimada, tá? E também aqui eles usam muito, eu lembro quando o meu marido plantava, a gente tinha roça e a gente fazia o plantio direto. O que vinha a ser esse plantio direto? Após uma agricultura, vamos dizer assim, colheu o milho, ficou aquela palha, em cima daquela palha eles faziam o plantio. Por quê? Porque aquela palha, ele não retirava aquela palha, ela protegeu o solo, né, de nutrientes, conservou a umidade ali, então eles faziam um plantio direto nessa terra, né, porque essa palha já tinha deixado ali, fortalecido a terra com umidade e nutrientes, certo? Agora a gente vai para a Net Saber. Essa Net Saber, gente, a página 25 e 26, é de história que a gente vai ver. Tudo que nós vimos tem aqui na Net Saber, ó. É possível afirmar que os seres humanos modificavam a natureza a seu favor? Eles modificavam sim. Você lembra que a Pro falou lá no comecinho? Quais as mudanças feitas na natureza durante o período da antiguidade que beneficiaram a agricultura? O que eles fizeram para a terra ficar fértil, ficar úmida? O que eles abriram, gente? Então isso tudo, todas essas perguntas são exatamente, já provei aqui quantas perguntas são. Pode passar, Kátia, fazendo um favor? 8, só 8 a 25, da 26, ó. Na 26 vocês vão escrever um pequeno texto que explique como funcionava o sistema de 3 campos, ou seja, a rotação de culturas existente na Idade Média e qual era a sua finalidade. Essa é a página 26. Então, isso durante a aula online a gente vai falar, a Pro vai explicar novamente para vocês e a gente vai discutir bastante sobre isso, tá, turminha? Então, assistam o meu vídeo, tá? Um beijinho, até amanhã, se cuide e eu espero vocês na aula online, hein?